Na madrugada de uma quinta-feira sem data precisa nos registros, um segurança contratado para vigiar as ruínas do antigo complexo hospitalar na Avenida Brasil, em São Paulo, abandonou seu posto antes do amanhecer. Ele não pediu demissão, não deixou recado, simplesmente parou de aparecer. Quando os responsáveis pelo local conseguiram contato dias depois, ele disse apenas que havia ouvido algo, nos corredores do terceiro andar, que nenhum ser humano deveria ouvir. Nunca elaborou mais do que isso. E nunca mais voltou àquele endereço. Esse relato é apenas um entre dezenas que cercam o que já foi considerado o hospital mais moderno da América Latina. Um lugar que nasceu para salvar vidas e que, segundo quem já atravessou seus portões depois do abandono, parece ter guardado dentro de suas paredes algo que se recusa a partir. O complexo hospitalar Matarazzo foi inaugurado em 1904, construído por encomenda de Francesco Matarazzo, o imigrante italiano que se tornaria um dos homens mais ricos do Brasil. A estrutura era monumental para os padrões da época, um conjunto de edifícios em estilo eclético europeu, com pátios internos, capelas, enfermarias, salas cirúrgicas e corredores que se estendiam por centenas de metros. O objetivo declarado era oferecer atendimento médico de qualidade à crescente população de imigrantes italianos que chegava a São Paulo no início do século. Por décadas, o hospital funcionou em plena atividade. Nascimentos, cirurgias, recuperações, mortes. A rotina de qualquer instituição de saúde de grande porte, amplificada pelo simples fato de que ali passaram, ao longo de quase 90 anos de operação, centenas de milhares de pessoas. O hospital encerrou suas atividades em 1996. As razões foram administrativas e financeiras, como costuma acontecer com grandes instituições que sobrevivem por um século inteiro. Os pacientes foram transferidos, a equipe foi dispensada e os portões foram fechados. O que ficou para trás foram os equipamentos, os prontuários, as macas e, segundo aqueles que vieram depois, algo mais difícil de catalogar. Durante os anos seguintes ao fechamento, o complexo permaneceu abandonado no coração de São Paulo, deteriorando lentamente sob o peso do tempo e da umidade. Foi nesse período que começaram a surgir os primeiros relatos. Moradores do bairro afirmavam ver luzes se movendo pelas janelas escuras nas madrugadas. Jovens que invadiam o local em busca de adrenalina voltavam com histórias que variavam entre o perturbador e o inexplicável. Conta-se que um grupo de estudantes de fotografia entrou no complexo para um ensaio noturno e saiu mais cedo do que planejava, depois que um dos integrantes começou a ouvir seu próprio nome sendo chamado em um corredor que todos garantiam estar vazio. Não existe uma única história definitiva sobre o Matarazzo. O que existe é uma acumulação, um peso narrativo construído por décadas de relatos que, individualmente, poderiam ser descartados como imaginação ou nervosismo, mas que, quando somados, formam algo mais difícil de ignorar. Pacientes que morreram nas enfermarias durante os anos de funcionamento. Crianças que nasceram ali e não sobreviveram. Pessoas que passaram seus últimos dias conscientes naqueles corredores, olhando para aqueles tetos. A matemática emocional de um hospital que funcionou por quase um século é algo que a mente racional tende a subestimar. Uma das alas que mais acumula relatos é a que abrigava a maternidade. Segundo testemunhos recolhidos ao longo dos anos por pesquisadores de casos paranormais e jornalistas que cobriram o local, visitantes que passam por aquela seção específica do complexo relatam com frequência incomum ouvir sons que descrevem como choro infantil. Não alto, não óbvio, mas presente. Uma frequência baixa e insistente que parece vir de dentro das paredes. Alguns atribuem ao estado de deterioração do edifício, ao vento entrando por frestas, ao comportamento acústico de estruturas antigas. Outros não encontram explicação que os satisfaça. Há também os relatos sobre a antiga sala de cirurgia do segundo andar. Fotografias tiradas no local por diferentes pessoas em diferentes épocas mostram, segundo quem as analisou, anomalias de luz que não correspondem às condições do ambiente. Reflexos sem fonte aparente. Sombras projetadas em ângulos que não batem com a posição das janelas. É o tipo de evidência que especialistas em fotografia conseguem explicar tecnicamente sem dificuldade, e ainda assim é
O tipo de imagem que algo dentro de você resiste em aceitar como puramente técnica. Em 2016, o complexo foi adquirido por um grupo de investimento europeu com planos ambiciosos de transformá-lo em um hotel de luxo, espaços culturais e restaurantes. As obras começaram e parte dos edifícios foi efetivamente restaurada e aberta ao público. O novo empreendimento, batizado de Cidade Matarazzo, tornou-se um destino de alto padrão no centro de São Paulo. Mas nem toda a área foi reformada. Alguns blocos do complexo original permanecem intocados, aguardando as próximas fases de um projeto que avança lentamente. E é nesses blocos que os relatos continuam. Funcionários das obras que atuaram nas áreas de restauração falam, alguns sob condição de anonimato, sobre sensações de desconforto persistente em determinados setores, sobre a estranheza de entrar em ambientes que deveriam estar completamente vazios e ter a impressão inequívoca de não estar sozinho. Um engenheiro responsável pela supervisão de uma das alas em restauração descreveu em uma entrevista a sensação como estar sendo observado por alguém que eu sabia não poder ver. Ele completou a obra, mas admitiu que havia trechos do percurso diário que ele fazia mais rápido do que outros, sem conseguir explicar por quê. O que torna o caso do Matarazzo diferente de tantos outros lugares abandonados que acumulam histórias de assombração é exatamente o contexto. Não é uma prisão, não é um manicômio, não é um local associado à violência ou a tragédias específicas documentadas. É um hospital. Um lugar construído com a intenção declarada de curar, de acolher, de preservar a vida. E talvez seja justamente isso que torna os relatos mais difíceis de descartar com facilidade, porque o que permanece ali, se é que alguma coisa permanece, não ficou por razões de crueldade ou trauma extremo. Ficou, se os relatos têm alguma substância, pela simples e esmagadora quantidade de vidas que aquele lugar testemunhou chegar ao fim. Não existe consenso sobre o que acontece com a energia de um lugar que carrega 90 anos de histórias humanas dentro de suas paredes. A ciência não tem instrumentos calibrados para medir isso. A religião oferece respostas que dependem de fé. E quem já caminhou por aqueles corredores depois do escuro, como o segurança, que abandonou seu posto sem explicação naquela madrugada sem data precisa, parece ter chegado a uma conclusão própria que não cabe em palavras. O Matarazzo continua de pé. Parte dele reformado, luminoso, cheio de pessoas durante o dia. Parte dele ainda intocado, esperando. E a pergunta que fica, depois de tudo que foi relatado ao longo de décadas, por pessoas que não se conhecem e não tinham razão para inventar, é simples e incômoda. O que exatamente está esperando?